Olá, está começando mais um podcast RCBRA. Dessa vez temos uma novidade. Esse episódio, além de ser compartilhado por podcast no Spotify, será disponibilizado também como videocast no YouTube. Dessa vez teremos a brilhantíssima presença do Capitão Araújo, professor de História do Colégio Militar de Manaus, que irá contribuir com seus conhecimentos para falar a respeito do tema como os interesses expansionistas de Napoleão Bonaparte contribuíram para a independência do Brasil. Bem, Napoleão Bonaparte foi uma pessoa muito importante nesse conceito mundial. As ideias dele conseguiram ajudar bastante países, conseguiram explicar bastantes coisas, mas agora, como isso afetou diretamente o Brasil, já que a França era na Europa, o Brasil é aqui na América do Sul? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Napoleão Bonaparte, como você bem falou, foi uma figura histórica muito importante, né? E o período em que ele viveu, né, foi o período ali de consolidação da Revolução Francesa, né? O período napoleônico geralmente é datado de 1799 até 1815. E antes desse período a gente tem o período ali da Revolução Francesa, 1789 a 1799. Então nós podemos dizer que o Napoleão Bonaparte, na história da França, ele representou uma consolidação, né, uma concretização dos ideais ali que surgiram na época da Revolução Francesa. A França, entre 1789 até 1799, o período ali da Revolução propriamente dita, a França passou por uma série de instabilidades políticas, né? Uma série de governos se sucederam, foi instalada uma monarquia constitucional que não deu certo, depois nós tivemos a instalação de uma república que vivia também uma série de instabilidades políticas, né? E Napoleão aparece na história como se ele tivesse, vamos dizer assim, atendendo a um chamamento da burguesia, né? A fim de proporcionar estabilidade política à França. E essa estabilidade política da França, né, acabou também redundando na busca pela expansão daqueles ideais lá da época da Revolução Francesa. E Napoleão Bonaparte foi um agente disso, vamos dizer assim. É como se a burguesia tivesse delegado aos militares naquela época, na pessoa, no caso do Napoleão Bonaparte, essa ideia de se consolidar e de se expandir os ideais do iluminismo, que estão ligados diretamente da Revolução Francesa, e os ideais da própria Revolução Francesa, que na verdade, em grande medida, os ideais da burguesia, né? Com a expansão dele na Europa, tendo como principal inimigo a Inglaterra. O problema da Inglaterra com a França não era nem aquela questão do antigo regime contra os ideais novos que surgiam da burguesia, mas era uma questão, sobretudo, da Inglaterra enxergar a França um país que crescia política e economicamente, que se tornaria com o tempo rival da Inglaterra. E essa era a problemática ali que cercava a participação da Inglaterra nessa série de episódios aí da época da Revolução Francesa, do período napoleônico, né? Napoleão Bonaparte, ele via também a Inglaterra como um grande adversário, decretou ali uma série de medidas para tentar sufocar economicamente a Inglaterra. Portugal, aliado da Inglaterra desde muito tempo, desde a época ali do final da União Ibérica, né? Não queria desagradar a Inglaterra, foi devido à decretação do bloqueio continental, e Portugal, mantendo essa aliança de longa data, né, acabou mantendo a aliança com a Inglaterra, mas atraindo para si a inimizade da França. Em virtude disso, Napoleão Bonaparte, né, já tinha mandado recado anteriormente para o príncipe regente Dom João, acabou invadindo Portugal, e em virtude disso a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. E a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil foi fundamental para o desencadeamento, para o início do nosso processo de independência política. Certo, capitão. Muito obrigada pelo seu conhecimento. Eu acho que esse foi um resumo maravilhoso e extremamente direto de como Napoleão, lá em 1700 e poucos, conseguiu, na França, influenciar a vinda da família real portuguesa para o Brasil e influenciar também a nossa independência, que hoje está fazendo 200 anos. Com certeza. É o bicentenário, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês, para vocês precisarem aqui no Colégio Militar. Então... Obrigada, capitão. Esse foi o episódio de hoje. Esperamos que tenha sido proveitoso e servido de aprendizado.
Não se esqueça de curtir e compartilhar o podcast RCBRA para mais conteúdos.